Fala galera, boa noite, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai dar continuidade aos exercícios, né? Na verdade, continuidade à aula anterior, né? A gente já viu como instalar o ambiente para programar PHP no Windows. E hoje a gente vai ver os conceitos de variáveis, beleza? Então, ó, para quem já preparou todo o ambiente, viu lá na aula 1, a gente vai criar uns arquivozinhos aqui no Sublime Text, certo? A gente está aqui com o último arquivo que a gente criou, que foi o primeiro, né? Então, hoje a gente vai passar a criar já o nosso segundo arquivo, beleza? Antes de tudo, galera, eu queria dizer algumas coisas sobre programação e boas práticas de programação, certo? Primeiramente, eu sei que é um pouco complicado para quem tem dificuldade com linguagem estrangeira e tal, mas o interessante é que a gente comece a programar a partir de agora, já da segunda aula, utilizando a língua inglesa. Por quê? Primeiro porque quase todas as linguagens de programação, linguagem de marcação como o HTML, linguagem de estilização como o CSS, o próprio JavaScript, Java, Ruby, Python, as outras linguagens de programação, elas utilizam o inglês como padrão. Então, é interessante que a gente também faça a nossa programação em inglês. Por quê? Porque fica mais simples para a gente também lá na frente entender o nosso código e também para uma outra pessoa que for mexer no seu código e tal, também ver que o código está no padrão internacional. Então, a linguagem inglesa sempre vai estar presente nas nossas linguagens de programação. Beleza? Tranquilo? O segundo ponto em que eu queria falar antes da gente começar seria a indentação. Beleza, Jefferson. O que é indentação? A indentação nada mais é do que a organização do nosso código, certo? Sei que a gente vai ver muito isso aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Isso aqui, ó. Certo? Códigos no canto da linha, vários códigos, tudo próximo à linha. E às vezes isso aqui dificulta o entendimento, certo? Então é interessante que a gente tabule os nossos códigos, né? Dando uma afastada das linhas, fazendo com que o nosso código seja melhor interpretado, beleza? Dadas essas dicas aí, a gente vai criar o nosso primeiro arquivo mesmo, valendo já com o PHP. Então, ó, eu vou criar aqui um novo arquivo, que eu vou chamar ele de variables, certo? Jefferson, e o que são variables, no caso as variáveis? Variáveis, galera, nada mais é do que um pedaço de espaço na memória que vai guardar um determinado valor. Então a gente vai poder usar esses valores depois quando a gente precisar dentro do código PHP. Vamos imaginar o seguinte: uma variável é como se fosse uma caixa de sapato, certo? Não sei se vocês vão entender minha analogia. Dentro da caixa de sapato a gente pode guardar várias coisas, né? Tipo, eu guardava quando era criança aí carta de Yu-Gi-Oh!, carteira de cigarro, bila. Para as pessoas que não sabem o que é bila aí de outros estados, né? Bolinha de gude. Pronto, fica melhor a analogia. Então, imagine a caixa de sapato como uma variável. E essa caixa de sapato eu posso armazenar várias coisas. E dentro dessa caixa de sapato, como está armazenando alguma coisa, eu posso utilizá-la depois. Beleza? Então, ó, vamos começar agora a criar as nossas variáveis, certo? Primeiro, a gente abre o nosso código PHP aqui. Como eu falei da última vez, né? A gente tem que utilizar os nossos delimitadores, certo? Eu vou abrir aqui um comentário dizendo que daqui para baixo a gente vai escrever as nossas variáveis. Certo?
E a partir de agora, nós vamos começar a criar as nossas variáveis. Jefferson, quais são os requisitos para a criação de uma variável? Muito simples. No PHP, a criação de uma variável é dada e inicializada por um cifrão. Esse cifrão vai indicar que essa linha está guardando uma variável. Então, ó, a partir do cifrão eu posso colocar qualquer nomenclatura. Claro que a gente tem algumas regras para utilizar. Por exemplo, eu criei uma variável name. Posso também logo abaixo criar uma variável e-mail, uma variável password. Lembrando mais uma vez que eu estou utilizando o inglês como padrão. E eu posso criar quantas variáveis eu quiser nesse código, beleza? Bom, criar uma variável é tranquilo, certo? Simplesmente dessa forma eu crio uma variável. Porém, galera, a gente tem algumas regras antes de criar variáveis. O PHP, ele não vai aceitar a criação de uma variável com um caractere especial sendo iniciado, como por exemplo, @name. O PHP não vai aceitar esse tipo de variável, beleza? O PHP também não vai aceitar variáveis iniciadas com número, tipo um name. O PHP, ele também é interessante, né? É um padrão que a gente escreva nossas variáveis separadas por underline, name full, de completo, nome cheio, né? Ou name full. São os dois padrões aí conhecidos como snack case, e o camion case, né? São as duas espécies de variáveis mais utilizadas. Eu, no meu caso, sempre utilizo o padrão snack case, separando uma variável com dois nomes, no caso uma variável composta, com um underline, beleza? Isso também é válido, galera, lá na frente, quando a gente for utilizar funções, nomenclatura de funções, nomenclatura de banco, nomenclatura de... as nomenclaturas em geral, beleza? Outra coisinha também que eu quero mostrar para vocês ainda sobre variáveis. O PHP, ele... Deixa eu só colocar house em inglês. O PHP, ele é uma linguagem que tem o case sensitive. Jefferson, o que é esse case sensitive? O case sensitive ele indica que a linguagem ele vai diferenciar as letras maiúsculas de minúsculas. Então, eu tenho uma variável house aqui no caso. Essa variável vai ser diferente dessa variável e dessa variável e dessa variável. Por mais que as mesmas variáveis tenham o mesmo nome ou a mesma nomenclatura, todas elas são variáveis diferentes. Então, a gente tem que ter um certo cuidado na hora de criar as nossas variáveis, beleza? Ainda sobre variáveis, é interessante também que a gente crie a nossa variável no contexto do conteúdo que ela vai guardar. Como por exemplo, eu tenho aqui a variável A1, a variável A2, a variável A3 e a variável A4. E nessas variáveis aqui eu vou guardar o nome, o e-mail, a senha e um CPF. Pronto. Lá na frente, no código mesmo, o programador pode se perder ao criar esse tipo de variável. Lá na frente ele pode não saber que o A1 indica o nome, o A2 o e-mail, o A3 a senha, o A4 o CPF. Então, é interessante que desde já vocês aí como programadores coloquem as nomenclaturas das variáveis indicando
qual conteúdo ela vai guardar, como eu fiz aqui acima. Name,